O julgamento é uma boa notícia porque o Senhor atua por seu povo. Ele julga em seu favor diante do universo expectante, ele concede a entrada do reino eterno de Cristo, que é o clímax de todas as nossas esperanças como seguidores do Senhor. Querido, o programa Lições da Bíblia está começando. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Daniel 7:27. Tema da semana: Juízo pré-advento. Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao programa Lições da Bíblia, um programa que se propõe a estudar a Palavra de Deus de maneira um pouco mais teológica, reflexiva, sempre nos aprofundando em temas muito especiais. E nós temos como nossa orientação de estudo um guia. O guia dessa temporada é esse, o tema é O Santuário. Lembrando a você que esse guia de estudos, que é estudado literalmente em todo o planeta Terra, ele está comemorando esse ano 160 anos, isso mesmo, há 160 anos esse guia foi lançado pela primeira vez e nessa temporada estamos abordando o tema O Santuário, suas implicações para a nossa salvação, para a nossa vida eterna. Para estudarmos o assunto de santuário de maneira bem específica, o juízo pré-advento de Cristo, ou seja, o juízo que ocorre antes da volta de Jesus, nós temos dois convidados especiais, é a segunda vez que eles estão aqui no programa nessa temporada, estão retornando aqui ao programa Lições da Bíblia. Gostaria de apresentar a vocês o nosso querido pastor Jairo Souza, que é um dos componentes do Quarteto Arautos do Rei. Qual é a sua voz no Quarteto Arautos do Rei, pastor? Barítono. O barítono é um baixo frustrado, né? E um segundo tenor não tão bem sucedido. Mas a gente está já há 3 anos e meio cantando barítono no quarteto. E ali na sua casa um novo motivo de sorrisos e de muita alegria, né, pastor? Muita alegria e pouco sono, né? A gente está com a Sofia lá, é uma experiência fantástica, né? Paternidade é uma coisa, assim, realmente que só quem é pai sabe descrever, né? O amor, assim, o cuidado, a preocupação que nunca vai abandonar quem é pai. E aqui na Novo Tempo tem alguns casais que são casados há algum tempo, mas não são pais ainda. Eu estou recomendando para eles, recomendo a você também que está assistindo. É realmente uma experiência extraordinária, né? Orem pela Sofia. A experiência da paternidade é maravilhosa e a experiência de produzir o Bíblia Fácil também? Com certeza. Assim, as experiências são várias. Tanto das pessoas que fazem parte das temporadas, né? Porque a gente termina por meio de mídias sociais, né, tentando recrutar essas pessoas, esses interessados, e a gente tem um contato especial com eles, mas muito mais as pessoas que assistem e repercutem aquilo que está sendo apresentado ali, porque são pessoas distintas, com dúvidas autênticas, que se reúnem para passar, na verdade, uma semana, que é o período de gravações, mergulhadas na Palavra de Deus, e isso traz um resultado extraordinário. E a gente tem tentado colocar isso na tela, né? E eu tenho certeza que tem sido uma bênção para as pessoas e para a gente também. Amém. Bíblia Fácil, o programa que deixa a Bíblia ainda mais fácil, né? Temos também a alegria de termos aqui conosco o pastor Ailton Santana, que tem múltiplas funções aqui na Novo Tempo, querido de todos nós que trabalhamos aqui. Pastor Ailton Santana está aqui na Novo Tempo há bem mais tempo do que eu, bem mais tempo que o pastor Jairo. Uma alegria tê-lo aqui. Diga um pouco das suas atividades, das suas funções aqui na Novo Tempo. Eu tenho o prazer de trabalhar com o pastor Ivan Saraiva e é fácil, né? Você convive com ele, né? Tranquilo. E graças a Deus estamos aqui há 10 anos, né? Não está escrito, e há 3, 4 anos, creio, na Voz da Profecia, atuando na produção de conteúdo, ajudando a pregação do Evangelho. O programa Voz da Profecia é voltado para o rádio
E o programa está escrito, tanto na versão, está escrito tradicional, como também está escrito Adoração, que é um programa de pregação, às quartas-feiras ao vivo. Também são programas abençoados, a gente observa principalmente pelo resultado, né? Aquilo que a gente vê pelos blogs, pelas cartas, pelos e-mails. E é uma maneira agradável da gente trabalhar. Quando a gente faz o que gosta, a gente faz com prazer. E realmente, na minha vida, tem sido uma bênção. Que bom. É uma alegria poder recebê-los aqui no programa Lições da Bíblia. O telespectador sabe, eu não sou, né, o apresentador desse programa. É uma temporada especial com vários apresentadores aqui da Novo Tempo. Cada semana um apresentador diferente. Processo especial aí de transição, tantas coisas novas surgindo aqui na TV Novo Tempo. Surpresas sempre agradáveis para todos aqueles que acompanham a programação da TV Novo Tempo. E hoje, queridos, vamos falar a respeito do juízo pré-advento, ou seja, o juízo que ocorre antes da volta de Jesus. Mas é natural, quando alguém é avaliado ou quando alguém é julgado, se preocupar, né? Ninguém gosta de ser avaliado, porque gera um desconforto, né? Agora, ser avaliado, ser julgado por aquele que conhece 100% nossas ações, nossas palavras, nossos pensamentos, é no mínimo desconfortante, né? Ou não? Sim. Aliás, não tem como confessar algo a Deus que Ele já não saiba, né? E ser julgado por alguém que você já sabe que ele lê a tua alma, as suas intenções, a razão e o porquê, pode trazer sobre um determinado aspecto talvez algum temor. Mas a palavra de Deus nos lança, quando há o arrependimento sincero, nos lança na certeza de que o amor de Deus está presente nessa situação. E é por isso que ele, esse ato de julgar, adquire uma, eu diria assim, esperança, né? Porque já que ele nos entende tão bem, nós podemos abrir o coração sem dúvida alguma e entregar a nossa vida a Ele. Agora vejam, ainda na questão do juízo, se eu for julgado por Deus, como a Bíblia diz que eu vou ser achado em falta, né? Como que eu vou chegar para Deus e colocar o quê? Minhas boas obras para me justificar? Não vai adiantar, né? São poucas, incompletas, fragmentadas. Se eu for pensar em me justificar por aquilo que eu não fiz de errado, são poucas coisas também que eu não fiz de errado. Então, obviamente, eu vou entrar em condenação. Isso deveria me preocupar, não deveria me preocupar? Afinal de contas, como que eu vou me safar dessa situação? Existe possibilidade de salvação com um juiz tão rígido como esse, que tem todas as informações, e eu já sei que eu sou culpado, né? E ele sabe que eu sou culpado. Como eu vou sair inocente desse tribunal num julgamento onde todos sabemos que eu sou culpado? Lutero, reformador, ele vivia em angústia, porque ele tinha diante de si exatamente essa situação. Como é que eu posso me sentir aprovado diante de Deus? E o grande medo de Lutero era a justiça de Deus, porque Deus é justo e conhece tudo. Então, diante de um Deus justo, eu que sou pecador, eu não posso sobreviver, eu não posso me safar. Até que ele, estudando a Bíblia, ele chega a um salmo, por exemplo, Salmo 31, onde o salmista diz assim: Senhor, livra-me por tua justiça, salva-me por tua justiça. E para ele aquilo era impossível. Como assim? Se é a justiça de Deus, o fato dele saber o que eu faço de errado, que me condena, como é que o salmista pede, o escritor bíblico pede assim: olha, livra-me pela tua justiça. Então, realmente eu vou ter medo do juízo se no panorama humano eu fizer essa comparação, a justiça humana diante dos fatos, né, da minha realidade. Mas quando a gente vai à Bíblia e descobre quem é o juiz, quem é o advogado e como se dá o processo, então a gente começa a entender que existe muito mais chance de escapar do que de ser condenado. Era exatamente isso que eu ia dizer, né? Enquanto o pastor estava falando e depois que eu fiquei analisando, já imaginou você ser julgado por um juiz que é também o seu advogado de defesa? Então, não tem como perder uma ação assim, na verdade. Até porque eu gosto de ilustrar assim: suponhamos que lá na frente tem uma blitz e eu estou com a carteira de habilitação vencida,
não paguei o IPVA, não fiz a licença, o carro está com pneus, né? Aí carecas, o extintor está vencido, então quer dizer, eu vejo uma blitz, aí eu vou sentir o quê? Temor, vou perder a habilitação e, enfim, o automóvel, né? Mas se está tudo em paz, eu vejo uma blitz, eu não tenho nada a temer. Então por isso que em Romanos capítulo 8, verso 1, diz, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Portanto, o juízo é uma oportunidade não só de nós termos assim, vermos a graça de Deus, mas da justiça de Deus ser manifesta também. Quantas e quantas coisas que foram praticadas e que pedem justiça. Então é esse o momento de nós vermos a justiça, aqueles que clamam por justiça. Deus é o reto juiz e vai fazer justiça. Interessante isso, né? Porque nós começamos abordando aí a questão do juízo pessoal, né? Nossa vida. Então a gente chega à conclusão de que em Cristo Jesus, né? Quando estamos em Jesus, nenhuma condenação há, né? Porque em última instância talvez quem será julgado será o próprio Deus, né? Seu sacrifício, se realmente ele cumpriu o propósito do plano da redenção, e nós sabemos que foi alcançado, né? A morte substitutiva, nós já estudamos isso, né? Aqui nas lições da Bíblia, nesse trimestre, a gente está apresentando aqui, né? Durante toda essa temporada, mas existe também a avaliação do juízo no macrocosmos, né? Dos poderes, das nações, né? Aquelas nações que subjugaram outras nações, que impuseram dor, medo, morte, violência de todas as ordens, a justiça, né, de Deus numa visão um pouco mais ampla, abordando toda a questão mundial. E a gente percebe, que é o assunto dessa semana, que nós estamos abordando, Daniel no capítulo 7, que aqui é uma sequência, né, de poderes de Daniel 7, que faz uma correspondência com Daniel 2, que são os poderes, né, de Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. Foram 4 grandes poderes, reinos, né, que atuaram ou pela riqueza, ou pela sabedoria, ou pelo ferro, pela força, ou pelo engano, pela maldade, e tudo isso, todos esses poderes, eles em algum momento tentaram, mesmo que de maneira assim, sem sucesso, colocar uma barreira contra o reino de Deus, contra o estabelecimento das coisas que Deus deseja. E esses poderes também serão avaliados, também serão julgados. Como que a gente pode entender melhor Daniel 7, de 1 a 14, o que está acontecendo? Aparecem 4 animais, o quarto deles surge um chifre pequeno que também é um poder, que tem características que envolvem a destruição dos santos do Altíssimo, e tudo isso no nosso guia de estudos, né? Talvez um telespectador esteja vendo tudo isso pela primeira vez. Então a gente precisa ser assim bem claros, né, e simples, para que as pessoas possam entender esses poderes e a relação escatológica, a relação do juízo, como Deus vai julgar e o poder de Deus em cima de tudo isso. Você mencionou muito bem que o capítulo 7 ele tem um paralelo no capítulo 2 de Daniel. Eu acho que é interessante a gente mencionar isso, porque em ambos os casos existe um sonho em que os reinos são apresentados ali. Sim. E a explicação vem. No caso do capítulo 2, é uma estátua com a cabeça de ouro, com peito e braços de prata, cintura, né, dorso de bronze, pernas de ferro, pés com a mistura de ferro e de barro. E ali existe essa mesma relação dos reinos que você mencionou. Cabeça de ouro, Babilônia, peito de prata, a Média Pérsia, né, que eles fizeram uma aliança política para vencer tanto Babilônia, quanto também a Lídia e o Egito. Sim. Né? E aqui no caso do capítulo 7 é representada por um urso com 3 costelas na boca. No caso, esses 3 reinos que foram conquistados. O dorso ali, a Grécia. Sim. As pernas de ferro, Roma. E, finalmente, os reinos divididos que hoje compõem a Europa, os reinos que não iriam se unir mais, sim, compostos de ferro e de barro, que são os pés ali. No final, ali do sonho, aparece uma pedra, uma rocha lançada sem auxílio de mãos, que é projetada contra os pés da estátua e a destroem por completo.
E ali fica claro que a representação dessa pedra é o reino de Deus, Sim. que é muito mais amplo, muito mais poderoso e eterno, diferente desses reinos que são apresentados ali no capítulo 2. Então, aqui no capítulo 7, nós encontramos esse paralelo com os animais. Um leão, que é simbolizado por Babilônia, Sim. um urso, a Média Pérsia, um leopardo com 4 cabeças, representando a Grécia, e esse animal, sem muitos detalhes, mas a Bíblia define como terrível e espantoso, com chifres, né? Mas não há uma identificação assim muito clara de como é a sua aparência, que simbolizaria, na verdade, Roma, que desses todos os reinos é o que mais permanece no poder, cerca de 5, 6 séculos no poder. Então, eu creio que a gente pode ir alternando em alguns aspectos, assim, a abordagem, mas é interessante perceber que, dentre esses chifres, surge um. Certo. Que a Bíblia apresenta como uma pequena ponta, um pequeno chifre, que tem uma característica diferente. Né? E eu creio que aqui aparece a partir do verso 8, aqui diz: estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que nesse chifre havia olhos como os de homem, uma boca que falava com insolência. E aí vem a descrição do juízo. Versículo 9. Continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dia se assentou. Sua veste era branca como a neve, os cabelos da cabeça como a pura lã, e o seu trono eram chamas de fogo, e as suas rodas eram como fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares e milhares o serviam, e miríades de miríades estavam ali diante dele. Assentou-se o tribunal, e se abriram os livros. Então, é justamente no contexto da ação desse chifre pequeno que começa a proferir blasfêmia, e mais adiante há uma descrição das ações desse chifre que nós iremos estudar. É nesse contexto que o juízo se instala, né? que o juízo acontece, que é descrito aqui a partir do verso 9. Bom, então, só para eu entender aqui, só para fazer um resuminho. Então, nós temos aqui 4 animais. O quarto animal de Daniel 7,7, ele é descrito como terrível e espantoso, e ele representa Roma. Sim, né? até porque, veja aqui que ele tinha grandes dentes de ferro, lembrando da estátua que era estátuas de ferro. A parte das pernas de ferro. E aí, então, dentre os chifres... né? O detalhe também, assim como a estátua tinha 10 dedos, esse animal tinha 10 chifres. Portanto, houve um período em que Roma deixa, no ano 476, ano Domini, ano já depois de Cristo, deixa de ser um império mundial e dá origem ali a 10 nacionalidades que depois acabam se tornando 7. Certo, né? Então, a partir desse animal terrível e espantoso, que é Roma, sairia um chifre pequeno que chama a atenção de Daniel. E ele vê, chama a atenção desse chifre, e é interessante porque ele vai falando desse chifre pequeno, e aí diz que esse chifre tinha olhos, né? Olhos de homem e boca, e falava com vanglória. Então, esse também é um poder. Também. E algo interessante, Daniel, no capítulo 7, versos 24 e 25, inclusive descreve: os 10 chifres, diz o verso 24, correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino de Roma, né? E aí menciona: depois dele se levantará outro, o qual será diferente e abaterá outros 3, ou seja, aquela ponta pequena que vai fazer o quê? Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, cuidará em mudar os tempos e a lei. Então, agora o telespectador tem que ficar bem atento, porque nós estamos apresentando aqui uma visão que Daniel teve, que é a mesma visão, mesmo sonho, né? Teve um sonho, que é a mesma relação de Daniel 2. Então, o indivíduo em casa pode fazer a relação tranquila, Daniel 2, Daniel 7. Os reinos que estariam acontecendo, certo? E aí, então, Daniel, ele vê esse quarto animal, que é o assunto, acho que mais importante aqui da lição, quarto animal, né? Terrível e espantoso, representado por Roma. 10 chifres, assim como a estátua tinha 10 dedos no pé, 10 chifres, 10 reinos. E aí, então, diz que um desponta. A princípio pequeno, mas aqui diz que ele fala com vanglória, que ele tem olhos, então parece que demonstra que vida, né? Fala, olha, observa.
e ele se desponta de todos os demais. E aqui então, esse poder, certo? Que está aí junto com Roma, diz que ele irá proferir palavras, verso 25, né, do capítulo 7, irá proferir palavras, né, contra o Altíssimo, destruirá os santos do Altíssimo e cuidará. Esse poder iria mudar os tempos e a lei, é isso? Certo. Exatamente. Que poder, hein? Agora veja que coisa interessante. Aí, na sequência, vem o juízo. Por quê? Ou o juízo, nós estamos falando de juízo pré-advento. Antes da volta de Jesus. Antes da volta de Cristo. Por que é importante a gente entender isso? Veja, antes de um julgamento, antes de um juízo, existe uma fase de investigação. Nós vamos até falar sobre isso depois. Portanto, quando Jesus volta a esse mundo, ele já volta sabendo quem ele vai buscar. Isso por quê? Porque já houve uma investigação antes. Nós lemos em Mateus 24, verso 31, que o Senhor vai dar ordem aos anjos para pegar o quê? Os seus escolhidos. Portanto, já houve uma fase de investigação. Inclusive, 1 Pedro 4, verso 17, ela fala a esse respeito, que já é tempo que comece o juízo e começa pelo povo de Deus. Então, o Senhor primeiro faz uma investigação no seu povo para fazer aquela obra que nós já mencionamos aqui, de purificação dos seus pecados, de perdoar os pecados. Então, é isso que nós estamos analisando. E isso só poderia acontecer em um momento da história. Não poderia acontecer lá nos dias dos apóstolos, não poderia acontecer na época da Idade Média. Tinha que acontecer num período. E é isso que a Bíblia também revela. No tempo certo, na hora certa, Deus exercendo o seu juízo sobre todas as pessoas, todos os poderes na terra. E como a gente pôde perceber, o juízo é sempre positivo para aqueles que amam a Jesus, para aqueles que o aceitam como seu Salvador pessoal. Queridos, nós vamos para um rápido intervalo, nós já voltamos com mais um pouquinho do programa Lições da Bíblia. Estamos de volta então aqui com o programa Lições da Bíblia, estudando o assunto do juízo pré-advento. No bloco anterior nós abordamos bastante Daniel no capítulo 7, essa é a base do estudo dessa semana, e terminamos ali o último verso que lemos, o que nos chamou a atenção foi o verso 25, que fala a respeito desse chifre pequeno que saiu desse animal terrível e espantoso que é representado aqui por Roma, por todo o Império Romano. Nós sabemos que é um poder religioso que está surgindo aqui, ele fala, ele tem olhos, ele se vangloria, e esse poder, ele no verso 25 diz que iria proferir palavras contra o Altíssimo, destruir os santos do Altíssimo e cuidar ainda em mudar os tempos e a própria lei de Deus, um poder invadindo o espaço do reino de Deus, tentando destruir os santos do Altíssimo, mentindo contra o Altíssimo. E aí? Não vai haver um julgamento também, esse poder que toma o lugar de Deus, que quer representar Deus sem ser de Deus, trazendo confusão, fazendo disso uma grande Babilônia, né, no meio religioso. Como que é isso? Como que a gente coloca esse chifre pequeno, esse poder, dentro do contexto da hora do juízo e do juízo de Deus? Eu posso fazer um parêntese aqui com o livro de Apocalipse, que são irmãos, Sim. né? O livro de Daniel, ele, enfim, precisa ser entendido à luz também do Apocalipse e vice-versa. O capítulo 3 de Apocalipse fala de duas bestas ali, que também são poderes. Poderes. E a primeira das bestas é a besta que emerge da terra. Existe um paralelo muito interessante nas características desse chifre pequeno com as ações e atitudes da besta descrita lá em Apocalipse 13, depois alguém pode ler com mais detalhes, mas eu vou mencionar apenas alguns detalhes. Por exemplo, capítulo 7, verso 8 aqui de Daniel diz que o chifre pequeno, com a sua boca, pronuncia insolência. Lá em Apocalipse 13, verso 5, diz que a boca dessa besta pronuncia blasfêmia. Aqui, o chifre pequeno, no verso 11, diz que seria entregue para ser queimado no juízo. Lá em Apocalipse 13, verso 3, diz que ele seria golpeado de morte. E existem vários paralelos que vão ali. O capítulo 13 faz uma ponte para o capítulo 14,
onde existem as 3 mensagens angélicas. E dentro desse contexto, ali nós encontramos a primeira delas dizendo: temei a Deus e dá-lhe glória, porque é vinda a hora do juízo. Isso no livro do Apocalipse. No Apocalipse, lá. Mas o juízo, é interessante que o Apocalipse coloca a hora do juízo atrelada à ação dessas 2 bestas. Eu mencionei apenas uma delas, que parece ser mais similar a essa questão do chifre pequeno. Então, em resumo, Deus ele não se silencia. Pelo contrário, quando Jesus esteve aqui na Terra, em algum momento ele perdeu a paciência com um grupo de pessoas que estavam desvirtuando o serviço de adoração no santuário, no templo. O único momento que você vê Jesus perdendo a paciência é quando aquelas pessoas estavam comercializando ali. Por quê? Por motivos óbvios. As pessoas que estavam ali estavam fazendo uso da boa fé de gente sincera e afastando essas pessoas da verdadeira adoração, extorquindo essas pessoas e afastando elas de Deus. Então Jesus ele se manifesta dessa forma um pouco mais veemente. Eu imagino que em relação a esse poder, ou as pessoas que representam esse poder, o juízo de Deus será estabelecido de uma forma muito contundente. E Deus ele observa tudo isso. Observou o que foi feito ao longo da história, desde o período de Roma, período da Idade Média, até os nossos dias. E tudo isso está registrado. A Bíblia fala dos livros, que contém todas as ações humanas, seja dos indivíduos, seja também desses poderes que nós estamos mencionando, ou dessas pessoas poderosas que conduziram esses movimentos. Então, Deus ele não se omite. O juízo virá no tempo certo, e a Bíblia deixa isso muito claro. Pastor Gero mencionou livros. Então nós temos aqui um Deus que não se omite diante de um poder que muda a lei de Deus, sim, um poder que muda os tempos, sim, um poder que profere palavras contra Deus, né? Se colocando como oposição a Deus, e que ainda persegue os santos do Altíssimo. Quem são os santos, né? Aqueles que estão procurando viver uma vida correta diante de Deus, e vai tentar destruir aqueles que realmente querem seguir a palavra de Deus. Deus não se omite, o pastor Jairo mencionou, haverá um juízo, que eu imagino muito rigoroso a essas pessoas, né? E obviamente a condenação desse poder que não subsistirá para sempre, embora hoje seja muito alvissareiro e se exponha muito, mas aqui há registros de todas essas barbaridades que esse poder fez com que os santos do Altíssimo passassem no decorrer dessa história? Sim, esses livros mencionados em Daniel capítulo 7, a partir do verso 10, fala quando abriram-se os livros, portanto, registros. E nós temos aqui no nosso guia de estudos pelo menos 3 classificações de livros. Nós temos, se nós formos analisar os livros dos pecados, Atos capítulo 3, verso 19 diz: arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados, diz uma versão, os vossos pecados. Portanto, apagados é porque estão o quê? Registrados. Então nós temos logo de cara esse livro, o livro dos pecados. E ali nós temos pecados por palavras, pensamentos, ações e mesmo por omissão. Né? Outro detalhe, também nós temos as nossas boas ações. O livro de Malaquias, capítulo 3, verso 16, fala que há um memorial escrito diante de Deus para aqueles que o temem. Né? E o livro de Apocalipse, se nós formos analisar, no capítulo 21, lá menciona algo muito interessante, falando a respeito de um outro livro que, veja aqui, capítulo 21, né? No verso 27, nela, falando da Nova Jerusalém, jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Portanto, é aquilo que nós já mencionamos aqui. Deus tem uma lista, que é o livro da vida, onde estão o quê? O nome daquelas pessoas que os anjos irão buscar, são os escolhidos de Deus. Então, como é que eu tenho o meu nome escrito no livro da vida? Certa feita, está em Lucas 10, verso 20, o Senhor nomeou 70 discípulos e deu ordem, ide, e eles saíram felizes. Quando eles regressaram, eles prestaram um relatório para Jesus. Senhor, em teu nome nós fizemos tanta coisa, curamos, expulsamos e tal, demônios, né? Aí o Senhor diz, muito bem, mas vocês estão alegres por este motivo? Eu acho que vocês deveriam ficar muito mais alegres porque o nome de vocês está arrolado no céu, no livro da vida.
Está lá em Lucas capítulo 10, verso 20. Portanto, meu amado, são esses livros. E isso hoje, Jairo, com a informática, ficou tão fácil a gente entender. Antes a gente aceitava meio pela fé, né? Mas hoje com tablet, né, com tanta tecnologia, a gente vê como é possível registrar tanta informação em algo aparentemente pequeno. Então hoje já podemos até ter provas físicas, eu diria, de que é perfeitamente possível acompanhar a vida e analisar registros, enfim, né, colocar ali. Interessante essa questão do registro. O nosso guia de estudos deixa muito claro que esses registros não são de tanta utilidade necessariamente para Deus, porque Deus conhece e Deus armazena essa informação por completo sem perder nenhum detalhe. Mas esses livros são importantes porque ali do Oceano de Dias, no capítulo 7, ele é acompanhado de milhares e milhares Sim. que são mencionados ali. Ali são anjos, ministros, são testemunhas. Sim. Então, esses registros servem para que esses que estão junto de Deus, mas que não são oniscientes, não conhecem tudo, eles possam ter, então, ali registradas as escolhas e o juízo, o julgamento de Deus, analisar isso, face às escolhas de cada um. Então, no fim das contas, ali está o registro e a prova de que Deus é justo para esses seres que não têm essa capacidade que Deus tem de saber todas as coisas. Então, é importante perceber como Deus ele pensa em cada detalhe, né? Porque no fim das contas, por exemplo, lá em Jó, no capítulo 1, Deus é desafiado ali por Satanás. E Satanás faz isso o tempo todo, questionando a relação de Deus com suas criaturas, questionando as ações de Deus, o amor dele. Então, esses registros servem para deixar muito claro, né? Olha, historicamente aconteceu isso. O indivíduo fez assim, teve essa e essa oportunidade, mas escolheu aquilo. Ele fez isso de bom, fez isso de ruim. Converteu, não se converteu, aceitou, não aceitou o sacrifício e por isso está ou não está entre aqueles que serão salvos, no caso que estão registrados no livro da vida. É interessante a gente observar que Deus é digno de toda a nossa confiança, né? Ele não precisaria de livros para provar alguma coisa, né? Ele poderia nos trazer à memória simplesmente toda e qualquer situação de dúvida ou de um desentendimento em função das nossas limitações. Mas mesmo assim Deus escolhe registrar, né? Ele escolhe documentar. Eu fico imaginando, né, esses livros, todos eles, né? Não sei de que forma está armazenado, né? Talvez com uma tecnologia infinitamente superior à nossa, né? Com outros padrões, mas tudo registrado. Isso nos traz segurança, porque também está registrado aquilo que fizeram contra nós, né? Está registrado também no livro do memorial as coisas boas que o Espírito Santo nos colocou no coração para fazermos. Verdade. Isso nos traz segurança de que Deus realmente é justo, né? Ele escolhe, mesmo sem precisar, ele escolhe mostrar para o universo inteiro a transparência do seu caráter, né? Ele é transparente em suas ações. Querido, nós vamos para mais um rápido intervalo, voltaremos abordando mais assuntos importantes a respeito do juízo pré-advento. Eu espero que você possa acompanhar até o final esse programa, porque com certeza outras surpresas e crescimento espiritual aguarda você e a mim também. Um grande abraço e até daqui a pouquinho. Muito bem, já estamos de volta aqui com o programa Lições da Bíblia, abordando o tema juízo pré-advento, o juízo que Deus executa, Jesus executa antes da volta de Jesus. Mas eu gostaria de aproveitar a oportunidade e apresentar para você um presente, que é a revista Princípios, é um estudo bíblico preparado com muito carinho, com muito amor. Eu digo a você que dos estudos bíblicos que nós temos aqui na Novo Tempo, esse é um dos que mais me agradam pela diagramação, pelo conteúdo. Sem dúvida nenhuma, é uma revista que irá acrescentar muito à sua vida espiritual. E para você ter um produto como esse na sua casa, você sabe, é 100% gratuito. É só você entrar no nosso site, novotempo.com/lições da Bíblia. Você irá fazer um rápido cadastro e então irá receber
gratuitamente aí na sua casa. Esperamos que chegue bem rapidinho. Se você mora muito longe de São Paulo, demora um pouquinho mais. Se você mora aqui pertinho, aí chega mais rápido, você sabe. E é sempre uma alegria poder presentear todos os amigos aqui do Lições da Bíblia. Estamos aqui então junto com o pastor Jairo Souza, com o pastor Ailton Santana, falando um pouquinho a respeito do juízo, do julgamento, abordamos a questão dos livros, da importância dos registros, das ações, das omissões do ser humano, aqueles que estarão com Jesus na eternidade, aqueles que optaram por não viver eternamente. E temos uma pergunta de uma telespectadora importante, relevante. Eu gostaria de introduzir esse bloco com a pergunta dessa telespectadora. Por que Deus precisa fazer um julgamento? Ele não conhece os que lhe pertencem? E aí? Deus sabe todas as coisas, né? Sim. Por que então todas essas coisas, livro, julgamento, avaliação, livro de pecados, livro das boas ações, livro da vida, julgamento, por que avaliar? Não era simplesmente ele dizer para cá esses, estava tudo resolvido? Eu diria que o próprio Deus está no banco dos réus, porque Satanás o acusou, e a palavra de Deus nos diz, no livro de Apocalipse, capítulo 12, né, a partir dos versos 10 até o verso 12, diz que ele nos acusa de dia e de noite diante de Deus, ele acusa o próprio Deus. E veja, quando pegaram aquela mulher adúltera e jogaram aos pés de Cristo, qual era o objetivo deles? Colocar o Filho de Deus ali numa situação difícil. A lei manda apedrejar, mas a lei de Moisés, mas a tua lei, né, a lei de Deus, fala que não matarás. E o Senhor, o que o Senhor faz? O que Jesus fez? Ele simplesmente o quê? Escreveu ali no chão o pecado das pessoas que estavam ali. Se alguém tivesse em pecado, atira a primeira pedra. Eles foram embora e ele falou, eu também não te condeno. Então veja, Deus também está sendo julgado. Por essa razão, ele quer evidenciar a sua justiça perante o universo. E aí, sem dúvida alguma, essa é a razão. Outro detalhe muito interessante, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele fala na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versos 2 e verso 3, que um dia nós haveremos de julgar o quê? Os anjos. Ou seja, nós vamos chegar nos céus e vamos ter o quê? Aqueles relatos, para vermos como foi a rebelião de Lúcifer, para vermos o que os demônios fizeram. E também o Senhor vai apresentar para nós uma razão e o porquê de algumas pessoas não estarem ali no céu. Porque o céu será um lugar de surpresas. Nós estarmos lá, a primeira surpresa. A segunda surpresa, de repente, quem você esperava ver, não encontrar. E outra, encontrar pessoas que você achava que não iria para o céu. Para isso tem lá os registros, para ficar evidenciado o quê? A graça, a misericórdia e a justiça de Deus acima de tudo. O pastor Ailton mencionou aqui essa fase do juízo, chamada de comprobatório. Então, acho que vale a pena a gente só mencionar isso, embora a lição não se aprofunde no tema, mas nós teremos 3 fases do juízo, né? Nós estamos tratando aqui do juízo pré-advento, que é chamado de investigativo, está acontecendo agora, nesse momento. E ele vai até próximo ali à volta de Jesus. Durante os 1000 anos, período que antecede ali a volta da Cidade Santa, né, que no fim dos 1000 anos, ali em Apocalipse nós encontramos esses detalhes, acontece o período de comprovação, né, que é esse período no qual nós teremos acesso a esses registros. E posteriormente então vem o juízo executivo, que é quando o mal vai ser eliminado de uma vez por todas, né? O fogo, ali vem a cena ali de Apocalipse 20, não é? 21, a purificação por completo, onde não existe mais lágrima, onde está tudo ok. Então é bom que a gente perceba essas 3 fases do juízo e que hoje nós estamos vivendo na primeira delas, que é o juízo de investigação. E quais serão os resultados, né, do juízo pré-advento? Tudo bem, há uma avaliação e há uma condenação. Então, retomando lá o primeiro bloco de Daniel 7, 25, nós sabemos que existe um poder que está vigorando entre nós, em nossos dias, porque essa visão aqui era para o final dos tempos, um poder que tinha algumas características. Ela era
alvissareira, a Bíblia diz que ela falava com vanglória, né, se vangloriando de suas ações, é um poder religioso, ela se profere palavras contra o Altíssimo, ou seja, ela vai contra a palavra de Deus. Sim. Ela também tentaria destruir os santos do Altíssimo com perseguição, sim, morte e tortura. Esse poder iria mudar os tempos e a lei. Então, a Bíblia dá muitas características desse poder que tenta estar no lugar de Deus, tentando controlar as religiões do mundo, tentando dominar o coração e a mente das pessoas e, lógico, perseguindo aqueles que se colocam contra ela. Agora, quais são os resultados desse juízo? Esse poder, ele irá durar para sempre? Vai ter um fim? Como que a Bíblia desfecha isso de maneira clara para a gente? No próprio livro de Daniel, no capítulo 7, versos 26 e 27, você, telespectador, pode acompanhar. Diz, mas se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio. Já é aquilo que você falou, pastor. O juízo comprobatório, a aplicação da sentença, para destruir e o consumir até o fim. O reino, o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo do Altíssimo, né, dos santos do Altíssimo. E o seu reino será o quê? Eterno. E todos os domínios os servirão e lhe obedecerão. Portanto, nós vemos aqui, pastor Ivan, um fato que deve ser destacado, né? A justiça de Deus será implantada, o seu reino estabelecido, e o livro de Daniel apresenta isso. Aquela pedra que foi arremessada no capítulo 2 de Daniel, né? Um reino que será o quê? Eterno. Babilônia passou, né? Medo-Pérsia, Grécia, Roma, império dividido, e agora virá o reino de Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nós estamos então voltando, né, fazendo esse paralelo com Daniel 2, nos pés da estátua. Exato. Então, nós acreditamos que estamos vivendo os últimos momentos da história desse mundo e o juízo pré-advento, o juízo investigativo acontecendo nos nossos dias, e o reino de Deus vem para se estabelecer para todo sempre. Esse é o contexto. Exatamente. Uma vez que esse chifre pequeno, esse poder, ele exerce domínio durante um certo tempo, então as ações dele culminam, e você vai analisando o Apocalipse, as ações elas vão culminando para esse momento do juízo definitivo, né? Etapa por etapa, passo a passo, até chegar no grande momento em que o reino de Deus estabelecido, a justiça dele é vindicada, os santos são retribuídos, porque nesse processo, durante esse período, se você for analisar, a gente está falando de um período de muitos anos, Se você pegar o período da Roma imperial, né, ou Roma pagã, como alguns chamam, que foi o período em que Jesus nasce, é morto, enfim, e o primeiro momento ali da igreja primitiva, Roma pagã. Depois você pega Roma cristã, esse período ele se estende até 1798, 1800. Ali, sim, nós podemos dizer que em 1798 começa o tempo do fim. Uhum. E inclusive a profecia, os nossos telespectadores vão estudar na semana que vem, falando a respeito, vai precisar exatamente o momento em que começa o quê? Esse juízo pré-milenal. Sim. Então nós podemos dizer que nós estamos vivendo no fim do tempo do fim. Mas eu mencionei esse período longo para dizer o seguinte, quanta injustiça aconteceu nesse período. Sim. Quantas pessoas entregaram a vida, porque é dito que ele perseguiria os santos do Altíssimo, né? Ou pessoas que se mantiveram fiéis à Bíblia e simplesmente foram perseguidas por esse poder religioso. Então, Deus simplesmente irá fazer justiça nesse momento a todos esses inocentes que entregaram a vida por manterem-se fiéis à mensagem bíblica. Então, sem dúvida, assim, Deus, ele no tempo certo, na plenitude do tempo, como nos grandes eventos bíblicos sempre acontece, na hora certa, nem antes nem depois, Ele fará juízo e tudo terá o seu termo. Queridos, que segurança, né? Apesar de toda a maldade, apesar de todos esses poderes orquestrados por Satanás para destruir os fiéis observadores da lei de Deus, aqueles que amam a palavra do Senhor, tudo isso terá seu termo, tudo isso terá o seu fim.
Nós estamos chegando às considerações finais desse estudo. Eu acredito que ficou bastante claro, agradeço a participação de vocês, um tema complexo, mas vocês conseguiram deixá-lo mais fácil, abordar de maneira muito didática. Eu acho que para todos nós houve um crescimento e é claro que todo telespectador deve se aprofundar cada vez mais. O livro de Daniel e de Apocalipse são livros complexos, mas totalmente compreensíveis à luz da palavra de Deus. Pastor Jairo, suas considerações finais. Muito me impressionou, pastor, assim, durante o estudo dessa semana, o texto de 2 Coríntios 5:10, onde diz que todos nós iremos comparecer diante do tribunal e prestaremos conta por todas as ações que nós praticamos em nosso corpo. Então aqui nós tratamos um pouco de como Deus ele tem a história na sua mão, os poderes em sua mão, ele tem um controle absoluto de tudo, mas o mais importante para nós como indivíduos é fazermos essa leitura de como nós estamos diante desse juízo que está acontecendo hoje. Então, quais ações eu estou praticando? Quanto tempo eu estou dedicando às coisas de Deus? Quanto espaço o pecado ainda tem na minha vida? O que eu preciso fazer para contornar tudo isso e viver mais dentro do plano de Deus, com a ajuda dele, com a ação do Espírito na minha vida? Então, o juízo ele é real. A gente não está falando aqui de uma teoria, de uma teologia assim, que está ali na Bíblia e pronto. Não, a Bíblia está se revelando para cada um de nós no sentido de dizer, olha, querido, está acontecendo, você precisa estar pronto. Então, eu diria para você que nós precisamos nos entregar a Deus, uma vez que, como foi mencionado aqui, estamos no fim do tempo do fim. Então, que cada um de nós possa alinhar a vida de acordo com a vontade do Senhor. Amém. Pastor Ailton Santana, suas considerações finais também para o nosso telespectador. Eu fico maravilhado com a palavra de Deus. Ela mostra que Jesus Cristo está nesse exato momento, conforme diz Hebreus capítulo 8, conforme você está estudando nesse guia de estudos, no santuário celestial. E Ele está o quê? Apagando os meus pecados, quando eu confesso os meus pecados. Cristo Jesus, através do seu sacrifício, Ele diz, olha lá, o Ailton se arrependeu. Então vou apagar os pecados do Ailton. Então Ele apaga os meus registros e o que Ele faz? Ele mantém o meu nome no livro da vida. Amém. E agora o meu nome permanece ali. E quando Ele regressar, o meu nome estando ali, Ele vai dizer ao meu anjo, vai lá buscar o Ailton. E vai ser um momento que eu fico imaginando o sonho de todos nós sendo realizado. Nós seremos arrebatados para encontrar com o Senhor nas nuvens e moraremos para sempre com Ele. Amém. Esse é o meu sonho. Esse é o sonho de todos nós, né? Vamos orar agora, agradecendo a Deus pelo estudo, para que Deus continue nos abençoando e nos protegendo e que o juízo ocorra de maneira como está sendo orientado pela Bíblia e que muito em breve Jesus volte a essa terra. Vamos orar. Querido Pai, nós te agradecemos porque o Senhor também é descrito na Bíblia como o Senhor justiça nossa. O Senhor fará todas as avaliações, todas as investigações e o Senhor trará o galardão para cada um de nós, segundo as nossas obras, segundo a nossa vontade e segundo o que fizemos com a liberdade que o Senhor nos deu. Que o Senhor possa nos ajudar para que possamos estarmos todos preparados positivamente para que quando o Senhor voltar, possamos recebê-lo nas nuvens dos céus. Permaneça conosco, livrando-nos de todo perigo e de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, então fica aqui o nosso agradecimento mais uma vez ao pastor Jairo, ao pastor Ailton, porque todos nós podemos entender melhor Daniel 7 a partir dessa lição e que isso seja um estímulo, né, para as pessoas estudarem mais esses livros que trazem tanta esperança e esclarecimento contra os acontecimentos futuros. Querido, você sabe, o programa Lições da Bíblia, ele é semanal e a gente sempre tem a alegria de trazer um tema cada semana para você se aprofundar ainda mais. Você sabe, estamos aqui numa temporada especial com os apresentadores da TV Novo Tempo, apresentando esse programa de maneira diversificada. Na próxima semana teremos aqui um outro apresentador, mas com muita alegria, com muita certeza de um Jesus que entende todas as coisas, que tem o domínio e a soberania sobre todos os reinos, que está atento a tudo o que está acontecendo e que também está protegendo
os seus queridos, aqueles que têm procurado seguir a palavra do Senhor Jesus. Que Deus possa abençoar muito você, sua família, e fica aqui o estímulo para você estudar cada vez mais a palavra do Senhor. Um grande abraço, então até a próxima semana com o programa Lições da Bíblia.